crianças, bom dia, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com cada um de vocês, amém? E aí, como vocês estão? Espero que todos estejam bem. Sem muitas delongas, vamos dar início à nossa aula, mas primeiro nós vamos orar, pedindo a direção do nosso Deus, pedindo que o Senhor abra o nosso coração para que possamos compreender a sua palavra. Oremos. Amado Deus, nosso Pai, nós te adoramos, ó Deus, bendizemos o teu nome, porque grande é o Senhor e muito digno de ser louvado. Que nesta manhã, Senhor Deus, o Senhor esteja nos direcionando para que possamos compreender a tua perfeita palavra que tem nos fortalecido dia após dia. Ó Deus, em nome de Jesus, perdoa os nossos pecados e nos dê, Pai, um aprendizado, uma aula abençoada na tua presença. Tudo isso oramos a ti e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Então, crianças, nós vimos na aula passada a história de Naamã. Vocês lembram, né? O comandante do Império da Síria, aquele que tinha lepra e que foi curado. E anos depois, o Império Assírio ele derrotou os sírios e eles dominaram vários lugares. E lembram também que os assírios, eles eram maus, eles eram torturadores de pessoas, eles eram cruéis. E eles também eram inimigos do povo de Israel. Eles eram inimigos do povo de Deus. E foi bem nessa época que Deus mandou uma mensagem a um israelita. Vamos abrir a nossa Bíblia no livro do profeta Jonas, capítulo 1, verso 1, e vamos ver de quem ele está falando, quem é esse israelita. Diz assim a palavra do Senhor. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo, no verso 2, Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive, clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Então, era Jonas, o israelita. Nínive era a capital do Império Assírio. Jonas, ele não gostava daquele povo. Aquele povo eram pessoas más, eles eram cruéis. E Deus disse para ele ir lá falar contra ela, porque os pecados daquelas pessoas subiam até Deus. Mas Jonas, o que foi que ele fez? Deus disse, vai e prega em Nínive. E no verso 3 diz assim, e Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, ele foi para Tarsis, ele foi para o sentido contrário daquilo que Deus havia dito para ele fazer. Mas será que Jonas, será que ele achou que ele podia se esconder da presença do Senhor? Então, crianças, de repente, Deus mandou uma forte tempestade e o navio estava quase afundando. Mas quando Jonas ele entrou no navio, ele não ficou lá junto com as outras pessoas. Pelo contrário, Jonas havia descido até o porão e lá se deitado. E ali ele dormia profundamente, enquanto aquela tempestade estava forte, fazendo com que as águas batessem contra aquele navio e o navio estava a ponto de afundar. E aqueles homens, os marinheiros, eles começaram a pedir ajuda a seus deuses, eles clamavam. E eles também começaram a lançar as coisas, as cargas que estavam no navio, estavam jogando ao mar para que o barco não afundasse. Mas tudo aquilo que eles fizeram, nada adiantou. E aquela tripulação não sabia mais o que fazer. Por isso eles resolveram jogar a sorte para saber quem estava causando aquilo. E ele no verso 7 ele diz assim, e diziam uns aos outros, vinde e lancemos sorte para que saibamos por causa de quem nos sobreveio este mal. E lançaram sorte
E a sorte caiu sobre Jonas. Jonas era o causador daquilo tudo que estava acontecendo, daquela tempestade, que Jonas fugiu da presença do Senhor. E então eles fizeram perguntas para Jonas e ele contou toda a sua história. Ele disse que estava fugindo da presença do Senhor. Ele disse: olha, tem um jeito disso ser resolvido, vocês podem me lançar ao mar. E a princípio os marinheiros eles não quiseram, mas como a tempestade só piorava, estava cada vez mais forte, então eles resolveram jogar Jonas ao mar. E na mesma hora a tempestade se acalmou. A tempestade parou, ela cessou. E Deus, foi o que ele fez? Deus não queria que Jonas morresse. Ele enviou um grande peixe que engoliu Jonas e ele ficou dentro do peixe por 3 dias e 3 noites, como diz no verso 17. E Jonas orou ao Senhor. No capítulo 2, do versos de 1 a 9, depois vocês façam a leitura, Jonas orou. E ele reconheceu a bondade do Senhor, ele reconheceu o livramento do Senhor e ele comprometeu-se a obedecer. No verso 9, ele diz assim a palavra: mas com a voz do agradecimento eu te oferecerei sacrifício, que votei e pagarei. Ao Senhor pertence a salvação. E depois disso, Deus mandou que o peixe vomitasse Jonas em terra. E aquele peixe jogou Jonas em terra, para que Jonas pudesse obedecer aquilo que Deus havia mandado que ele fizesse. E novamente veio a ordem do Senhor a Jonas: levante-se, vá até Nínive e pregue. E dessa vez Jonas obedeceu. Ele foi e caminhou pela cidade pregando. E ele dizia assim: ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Ainda 40 dias e Nínive será destruída. E ele falou. E ao ouvirem isso, os ninivitas creram em Deus, fizeram jejum e se arrependeram dos seus pecados. Até o rei se humilhou diante do Senhor. E ele também mandou que todos fizessem o mesmo. O Senhor, crianças, ele viu o arrependimento do povo e resolveu não mais destruir a cidade. Jonas então ficou aborrecido porque queria que Deus destruísse toda aquela cidade, que matasse todas aquelas pessoas. E ele, no seu descontentamento, ele orou. Vamos ver qual foi a oração que ele fez. Jonas capítulo 4, versos 2 e 3. Diz assim a palavra do Senhor: e orou ao Senhor e disse: ah, Senhor, não foi isso que eu disse, estando ainda na minha terra? Por isso me adiantei, fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus clemente e misericordioso, e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e que te arrependes do mal. Verso 3, ele continua: peço-te, pois, ó Senhor, tira a minha vida, porque melhor me é morrer do que viver. E o Senhor diz para ele: é razoável essa tua ira, Jonas? Eita, Jonas, ele orou. Deus foi gracioso com Jonas. Deus havia sido gracioso. Deus perdoou Jonas. Deus livrou ele da morte no navio. E mesmo ele sendo desobediente, mas Jonas, ele não queria que o Senhor fizesse o mesmo com aquele povo. Criança, muitas das vezes nós somos assim.
Muitas das vezes nós oramos para que os nossos melhores amigos conheçam a Jesus, mas não nos importamos com aqueles de quem não gostamos. Não nos importamos. Mas nós devemos falar de Jesus a todas as pessoas, sem exceção. E naquele dia o sol estava muito forte e o Senhor fez crescer uma planta que deu sombra a Jonas. E ele ficou feliz com aquilo. Mas no dia seguinte o Senhor mandou um verme ferir a planta e ela secou, morreu. E Jonas ficou enfurecido. Ele pediu até para morrer. Então o Senhor falou com ele. Vamos ver o que foi que o Senhor disse no capítulo 4, versos 10 e 11. Diz assim a palavra do Senhor: tornou-se o Senhor, tens compaixão da planta que te não custou trabalho, a qual não fizeste crescer, que numa noite nasceu e numa noite pereceu. E não hei de eu ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120.000 pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais? Deus se importou com os ninivitas. Deus viu arrependimento. Mas Jonas queria que o Senhor destruísse mesmo assim aquela cidade. Ele não viu que Deus foi gracioso, misericordioso com ele, poupando a vida, livrando da morte. Mesmo ele sendo desobediente. Ah, crianças, o nosso Deus, ele é tremendo. O nosso Deus é um Deus poderoso. Ele teve compaixão da cidade de Nínive e de sua população. Deus também tem compaixão de nós. Jesus, ele nos deu uma ordem. Vamos abrir a nossa Bíblia em Lucas, no Evangelho de Lucas, capítulo 6, versos 27 e 28. Vamos ver qual foi essa ordem. Diz assim a palavra do Senhor: digo-vos, porém, a vós outros que me ouvis, amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam, bendizei aos que vos maldizem, orai pelos que vos caluniam. Deus diz que nós devemos amar os nossos inimigos e fazer o bem a quem nos odeia, bendizer os que vos maldizem e orai pelos que nos caluniam. Olha só, não é fácil, mas nós precisamos obedecer pela fé. Nós também fomos inimigos de Deus, e mesmo assim Ele nos amou. Vamos ler em Romanos capítulo 5, verso 8. Diz assim a palavra do nosso Deus: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Cristo morreu por nós. Então, crianças, por isso, ame os seus amigos e também ame os seus inimigos. Fale de Jesus a todos. Fale das boas novas de Cristo Jesus. Fale da salvação que há em Jesus Cristo. Fale para os seus amigos, também para os seus inimigos. Que essa palavra possa estar guardada no coração de cada um de vocês. E que vocês possam obedecer a palavra do Senhor. Que vocês possam obedecer a voz do Senhor. Amém? Vamos para o nosso versículo que está em 2 Reis, capítulo 5, verso 15, parte B. Diz assim: eis que agora reconheço que em toda a terra não há Deus, senão em Israel.
Eis que agora reconheço que em toda a terra não há Deus, senão em Israel. Naamã reconhecendo o poder do Deus de Israel, reconhecendo que o nosso Deus, ele é poderoso e ele faz tudo. Ele faz o impossível diante dos nossos olhos, que nós possamos reconhecer que o nosso Deus, ele é soberano, reconhecer que o nosso Deus é poderoso e que possamos obedecer a sua voz. Amém? Um beijo para vocês e até ao nosso próximo encontro. Tchau para vocês!